Aula 9, vídeo 9. Mentira. Aula 9, vídeo 2. Para ELIG 3M. Bom, então, aqui nós temos um teorema, ó. Se P de x é divisível pelo binômio x menos A e por x menos B com A diferente de B, então P de x é divisível pelo produto. Mas quando a gente diz divisível, a gente está se reportando ao teorema de D'Alembert. Mas antes do teorema de D'Alembert, existe o teorema do resto, né? Aqui D'Alembert diz que esse resto dá zero quando o P de x é divisível. Mas nada impede de anteriormente ter o teorema do resto para esta mesma condição. Então, a UFES, numa certa feita, deu uma atividade discursiva nessas condições. Um polinômio P de x dividido pelo binômio x mais 1 dá resto menos 1. Então, a gente sabe aqui, ó, que se eu tornar isso igual a zero, a raiz disso aqui é menos 1. Dividido por x menos 1 dá resto 1. E a raiz desse binômio aqui é 1, porque 1 menos 1 dá 0. E por x mais 2 dá resto 1. E a raiz daqui, ó, é o menos 2, porque menos 2 mais 2 dá 0. Qual será o resto da divisão por esse produto de binômios? Então, resolução. A multiplicação entre esses valores aqui, ó, então, qual será o resto da divisão P de x por? Então, este cara aqui é o meu divisor. É um polinômio, quando né, é um polinômio do terceiro grau. O grau de P de x não é informado, mas como o grau do resto é inferior ao do divisor, aqui está o divisor. E este polinômio do divisor é do terceiro grau. E o resto tem que ser inferior ao do divisor. Logo, deve ser no máximo de grau 2. Utilizando as informações sobre as divisões de P de x e aplicando o teorema do resto, eu tenho que P de menos 1, que é o menos 1 de lá, ó, que é o menos 1 daqui, porque a raiz disso aqui é menos 1, é igual a menos 1. P de 1, porque aqui a raiz desse binômio é 1, dá resto 1. E, finalmente, se eu aplicar no polinômio a raiz do último binômio, que é menos 2, ó, vai dar 1, é isso que está querendo dizer. Aqui eu fiz umas continhas para reiterar essa questão. Então, considerando que o R de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o resto de o P de x pelo produto desses binômios, vem o quê? Vem o quê? Que eu já rabisquei aqui, ó. Que P de menos 1 é menos 1, que P de 1 é igual a 1 e P de menos 2 é igual a 1. Quem é o nosso polinômio? O resto eu já sei que deve ser no máximo de segundo grau. De P de x por x mais 1, x menos 1 e x mais 2. Logo, ó, o divisor vezes o quociente mais o resto é o meu polinômio P de x. Então, P de menos 1, aplicando aqui, ó, eu tenho menos 1 mais 1, que multiplica menos 1 menos 1, menos 1 mais 2, vezes o quociente aplicado menos 1 no quociente, mais A vezes menos 1 ao quadrado, mais B de menos 1 mais C igual a menos 1. Eu estou aplicando aqui esse P de menos 1, que eu já sei que dá menos 1, segundo o que está nos dizendo lá. Daí, P de menos 1 é A menos B mais C, que é igual a menos 1. Isso significa que A menos B mais C é igual a menos 1, porque eu preciso encontrar esses coeficientes.
Se eu aplico a raiz 1 do segundo binômio, eu tenho 1 mais 1, 1 menos 1, sempre aplicando lá, ó. Sempre aplicando aqui, substituindo aqui. 1 mais 2 vezes o quociente, quando eu aplico menos 1 mais o resto, né? Que eu vou aplicar 1, então, 1 vezes A dá A. Quer dizer, menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, dá A. Menos 1 vezes B, menos B. Mais C, que é igual a menos 1, né? Então, aqui, eu tirei dessa sentença aqui, que dá... Eu vou chamar de I romano. 1 romano. P de 1. P de 1 é igual a 1. Aplicando aqui no polinômio, substituindo todos os x por 1, eu observo que, quando eu aplicar aqui, eu tenho 0. Então, 0 vezes o quociente dá tudo 0. Vai sobrar só aquela sentença lá. Eu tenho que A mais B mais C é igual a 2 romano. Daí, eu tenho essas duas sentenças, ó. A menos B mais C, que é igual a menos 1. E A mais B mais C, que é igual a 1. Somando ambos os lados, eu tenho A mais A, 2As. Menos B mais B, 0. C mais C, 2Cs. Menos 1 mais 1, 0. Tá? Ou seja, eu fazendo isso, eu tenho que 2A mais 2C é 0, eu coloco 2 em evidência, eu tenho que A mais C igual a 0, C igual a menos A. Substituindo esse menos A nesta primeira sentença aqui, ó, eu tenho que A menos B menos A igual a menos 1. Então, eu saio que menos B vale menos 1 e B é igual a 1. Agora, P de menos 2 é menos 2, menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, menos 2 menos 1, menos 2 menos 1, menos 2 mais 2, vezes o menos 2 aplicado no quociente, mais o resto. Então, aqui é o divisor, vezes o quociente, mais o resto, eu vou ter o P de x, né? Então, então, eu tenho aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 4 As, menos 2Bs, mais C é igual a 1. Mas o que eu sei? Eu sei que B vale 1 e C vale menos A. Então, aplicando na sentença acima, mostrando que aqui, ó, desculpa, aqui, ó, dá o 0, né? Aqui dá o 0, leva para 0. 0 vezes o Q de x dá tudo 0 aqui, vai sobrar só aquilo ali. Então, 4A menos 2B mais C igual a 1, e sei que B igual a 1 e C igual a menos A. Então, eu tenho que 4A menos 2 menos A é igual a 1, porque C vale menos A. Então, eu tenho 4A menos As, eu tenho 3As menos 2, que é igual a 1. 3As é igual a 3, então o A vale 1. Então, já sei, ó, se o A vale 1, mas o C é igual a menos o A, então eu sei que C vale menos 1. Logo, eu tenho que A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 1. E já sei que o resto de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, se o A vale 1, então o resto
é x ao quadrado, o b vale 1, então mais x, e o c vale menos 1, e tá concluído, então, a nossa atividade discursiva dada pela UFES, ok? Então, aqui eu termino a aula 2 da semana 9, ELIG 3M.